Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos. Garanto que vai ser uma aula que você vai aprender muito, que o conteúdo será incrível e nós vamos abordar mais um caso específico voltado para uma análise totalmente prática, tão prática que eu trouxe a planilha para você aplicar isso e já faturar seus R$ 1.500, assim como a gente tem alunos já faturando esse valor e eu vou te dar isso daqui hoje, ok? Eu sempre digo, quem trabalha com um restaurante está preparado para pegar qualquer empresa, porque a gente tem muitas variáveis que envolvem o restaurante e que é bem complexo, porque é diferente a forma como você trabalhar a gestão de custos aqui dentro de um restaurante, ok? Então, nós vamos abordar para a comida japonesa, que inclusive eu trouxe, de forma mais aplicada, para que vocês conseguissem visualizar de forma prática, para que vocês não saíssem daqui falando, tá, e daí? Como eu vou olhar isso de forma mais prática já para você faturar? Precisa, gente, ver a aula para conseguir utilizar. Eu garanto você, se você pegar depois da planilha, você não vai conseguir mexer sozinho, porque você tem que entender como é que ela funciona, tá? Então, o que analisar? Então, vamos por partes. O que aconteceu nesse restaurante em específico? Passo 1, análise do resultado mensal. Qual que é o primeiro passo? O que eu sempre faço quando chego na empresa? Eu monto uma DRE para analisar o que está acontecendo naquela empresa. Bruna, mas faltam informações? O cliente tem sistema, mas não utiliza? Inclusive, esses clientes tinham um sistema caro, que eu falo, acho que eles pagavam quase R$ 400 no sistema. E para que serviu o sistema? Apenas para controle de venda. Não tinha controle de entrada, não tinha controle de pagamento, não tinha uma análise se era crédito, se era débito, simplesmente o que entrava dentro do o que era vendido ali e as notas que eram emitidas através do sistema. Então, muitas vezes, o cliente ele vai ter um sistema. O problema é que ele não utiliza o sistema de forma correta. Então, essas informações, inclusive, como a gente montou aqui a DRE mensal, era feita através do controle que ela fazia em caderninho. E isso é uma realidade que, por mais que todo mundo acredita que o mundo está digital, que todo mundo está funcionando digital, muitas pessoas não sabem manusear uma planilha, como é o caso deles. Muitas pessoas utilizam no caderninho anotações manuais. E aí, ela pegava todas as informações e fazia aquela confusão lá relacionando com o caderno. E nós começamos a ajustar, eu montei a DRE e comecei a fazer toda essa prospecção, analisar todos os dados, peguei nota fiscal e fui montando essas informações, ok? Então, assim, eu sempre falo isso para vocês, não se engane com o medo do BPO financeiro, porque o BPO ele só serve quando o cliente consegue, de fato, utilizar isso, fazer isso de forma correta. Se não utiliza, não tem o porquê de você pensar que o mundo vai ser só com base nessa forma de BPO financeiro, ok? Então, vamos lá. O que ocorreu aqui nesse caso? Então, a empresa ela foi aberta durante a pandemia. E aí a gente já está entrando em outro problema, um requisito muito importante. A empresa aberta na pandemia e era um restaurante. Então, imaginem vocês a confusão dessa empresa e a estruturação. Porque na pandemia a gente teve todas as empresas paradas, Via de regra, você não podia entrar, não podia consumir. Então, eles começaram a trabalhar bastante com a parte do delivery. A empresa foi aberta na pandemia, então a gente tinha toda essa questão relacionada aí, que a empresa começou a trabalhar com pouco movimento. E o que a empresa fez? Ela investiu muito na estrutura, tá? Então, ela teve um processo de investimento na estrutura dela. Por que eu estou falando isso na estrutura? Porque ela investiu muito na estrutura, sendo que ela teve muitas falhas em outros aspectos. Então, ela investiu como se ela fosse uma estruturação, por exemplo, de franquia. Toda com cor, com segmento, com logo, sabe? Toda uma estrutura muito bem feita. Porém, o que acontece nessa empresa? Ela tinha um espaço muito pequeno. Então, comecem a fazer a análise comigo. A gente tem uma estrutura do espaço pequeno, o que acontece? Você vai começar a ter pouca rotatividade de pessoas. Porque como é que você vai atender muitas pessoas num espaço pequeno? Por mais que eram aquelas esteiras, sabe, de sushi, o que ocorre? Aquelas esteiras, mesmo os locais para sentar ali próximo, eram pequenos. E aí, o que você já está fazendo com isso? Já está limitando que você não vai conseguir atender tantas pessoas. Ok? Pouco investimento em marketing. Esse foi um dos grandes problemas que a empresa realizou. A empresa abriu, então ela estava com as portas abertas, mas ao invés dela focar nas vendas de primeiro momento, analisando, olha, nós estamos numa crise,
né? Empresas fechadas. Nós queremos abrir restaurante. O que seria o óbvio de você pensar? Vamos vender por delivery. Ok? Então, vamos vender por delivery. O empresário pensou nisso? Não, o que ele pensou? Vou abrir uma estrutura bonita, linda, perfeita, porém pequena, e não trabalhou muitos aspectos relacionados com a divulgação da empresa. E isso a empresa começou a vender menos, foi dando prejuízo, entrando no prejuízo. Consultoria financeira. Análise dos resultados mensais com base no movimento. Então, olha só, isso é muito importante você identificar, porque quando você perceber o que ocorre ali do movimento da empresa, você vai conseguir identificar algumas particularidades. Como, por exemplo, nesse restaurante específico, o que ocorria é o CMV, né, os alimentos, isso é uma dúvida muito recorrente dos alunos. Bruna, como que eu vou calcular o custo das mercadorias vendidas? No restaurante, via de regra, ele é muito fácil de ser feito. Por quê? Porque os alimentos são perecíveis e eles precisam ser consumidos no curto prazo. Então, nesse caso aqui, é com base na compra mensal. Tudo que for comprado dentro do mês, o que tinha que ser feito, somado às compras mensais, para ser o custo das mercadorias que vão ser vendidas. Então, a gente tinha toda a compra, né, toda a venda dentro do mês, e mais todos os custos das mercadorias que eram vendidas no restaurante durante o mês. Então, por quê? Eles compravam, inclusive, peixes diariamente, porque você precisa ter ali toda uma rotatividade de produtos que são consumidos de forma imediata. Então, quando você tem essa visão, quando você vai trabalhar com os nichos do mercado, você precisa entender como é que funciona aquilo. E no caso do peixe, Bruna, eu sabia, eu nem gosto de comida japonesa, mas como essa história, queria gostar, queria, mas eu não gosto. Então, eu não sabia direito. O que você vai fazer? Você vai perguntar para o cliente, como que funciona? Os alimentos que você compra, você vai fazendo perguntas para o cliente para entender a dinâmica. Via de regra, por exemplo, quando você vai trabalhar com loja de roupas, o que acontece? O estoque deles fica muito tempo parado, às vezes, 2, 3 meses, depende de como a empresa consegue gerenciar aquilo. Mas a questão aqui do custo da mercadoria vendida é o quê? Consumo dentro do mês. Então, por isso que as mercadorias ali, o custo da mercadoria vendida é em relação ao faturamento, você tem o custo da mercadoria vendida dentro do mês. Ok? Isso para eu chegar nisso daqui, para eu ter essa visão clara, realmente eu levei tempo para conseguir trazer isso para você de forma compilada e de forma clara e fácil para você conseguir. Porque se você pegar tudo que eu estou falando aqui e começar a aplicar na prática, você vai ver que tem congruência com tudo. E só que assim, foi um passo a passo que eu desenvolvi o método. Então, assim, confia que vai dar certo, tá? Então, como eu falei aqui, CMV com base nas compras dentro do mês. E isso vai te dar muita clareza para você analisar a margem ali da empresa, analisando a DRE mais a margem de lucro. Essa empresa, gente, ela assim, veio 2 anos, basicamente, quando eu comecei a fazer consultoria com elas, ela estava apresentando prejuízos desde a abertura da empresa. Por quê? Porque é uma empresa que ela não soube observar o que acontecia dentro do nicho dela. Então, reparem comigo, lembra que eu falei para vocês? O que elas fizeram? Investimento altíssimo na estrutura, o local era pequeno, então tinha baixa rotatividade de pessoas. O local onde a empresa estava instaurada era um local que você passava muito rápido, você não conseguia ver a empresa, porque são aquelas vias rápidas, sabe? Que tem 3 pistas, então você passa muito rápido, você não vê. E tem mais um problema, que a hora que eu falei isso para os empresários, eles ficaram chocados, que eu até esqueci de colocar aqui no material para vocês, mas que vocês vão lembrar. O restaurante, gente, eles fizeram a fachada e toda a estrutura com base na cor roxa. E aí, olha o problema, pensem comigo, analisem, quando vocês virem um restaurante japonês, na minha cabeça e na cabeça de muitas pessoas, pelo menos aqui da minha região, as pessoas ligam o restaurante à cor preta e vermelha, que é a cor do restaurante. Quando aqui na região nossa a gente vê um restaurante roxo, o que a gente pensa? Que é um açaí. Porque o açaí que é roxo. Então todas as lojas de açaí eram roxas. E eles fizeram toda uma estrutura pautada numa cor roxa. Lembra que eu falei para vocês? Eles fizeram todo o investimento como se fosse uma franquia. Então, assim, isso, ao meu ponto de vista, foi um dos maiores erros que eles cometeram. Porque eles tiveram muito mais custos para vender a imagem do restaurante com base
tipo de comida japonesa com base numa cor roxa, porque você precisa embutir aquela informação na cabeça do consumidor. Faz sentido, gente? Vocês conseguem linkar isso? Por exemplo, quando você vai ao McDonald's, você já não faz aquele link, né, o M e o vermelho, você já sabe, ó, ali é o ponto do McDonald's. Aqui na região, roxo é o quê? Não sei se na tua cidade também é assim, mas roxo é açaí. Como que o restaurante japonês vai ser da cor roxa? Sendo que aqui é tudo preto e vermelho. Faz sentido, gente? Assim, eu falei para eles ficaram, tipo, chocados. Porque o que é isso? Falta de noção de negócio. É a pessoa não parar para reparar como que os restaurantes japoneses são aqui. Vamos olhar os restaurantes japoneses? Ah, eu quero ser inovador. Eu quero fazer uma cor diferente. Eu quero mostrar que eu sou... Filho, primeiro estuda. Primeiro vai atrás. Ah, eu quero investir nisso. Só que o que você vai ter que fazer? Gastar muito em propaganda. Tá? Ah, ok, é um casual sushi que eles queriam falar, ok. Só que o que acontece? Você tem que investir muito em propaganda para mudar a mentalidade da pessoa que vai consumir, para ela começar a ligar. Ah, o cor roxa pode ser um restaurante de comida japonesa. Faz sentido, gente? Então, assim, isso daí foi um erro, tipo, que muito, assim, forte e que eles vão ter que trabalhar muito a parte da publicidade para conseguir vender esse tipo de trabalho. Tá? Então, a empresa apresentava contínuos, né, prejuízos, e o que acontecia? Os sócios, eles começaram a colocar dinheiro na empresa, eles estavam colocando dinheiro na empresa, fizeram mais de 3 empréstimos, pegaram empréstimos, aqueles que teve na pandemia, lá tudo, mas a empresa continuou. Um ou outro mês que ele apresentava um lucrinho lá, mas, de regra, continuava no prejuízo. Tá? Preço de venda. Então, vamos falar aqui um pouquinho, a gente vai entrar daqui a pouco na planilha, mas o que eu quero que vocês entendam em relação ao restaurante? O que o restaurante tem de diferente? No restaurante, tem a questão da ficha técnica, tá? Que naquele caso ali, ela estava desatualizada. O que é uma ficha técnica? É um importante documento para a gestão financeira, né? Para a parte da gestão do restaurante, que basicamente ela envolve as questões de custos dos produtos, né, do restaurante, aquilo que é vendido. Então, é um relatório que traz as informações necessárias, como as receitas padronizadas do restaurante. Ou seja, isso significa o quê? Com essa imagem que vocês estão vendo aqui, a gente tem o sushi, tem o arroz. Então, o que tem o sushi? Ó? Tem o salmão e tem o arroz. Quantas gramas de salmão que vai naquele prato? Nessa única peça aqui que vocês estão visualizando. Quantas gramas? Quantas gramas de arroz que vai nesse sushi em específico? Então, é essas informações que tem na ficha técnica. E isso envolve a questão de preços. Como, por exemplo, se o quilo do salmão custa lá 300, 400 reais, quantas gramas que vai aqui? Vai ser em gramas? Ok? Então, você consegue fazer esse link? Esse link que você tem das gramas é o custo que vai lá na ficha técnica. Então, isso, mas assim, o que acontece nesse nicho específico? Se tem uma variação de preços muito altas. Então, via de regra, os restaurantes de comida japonesa são caros, né? Por quê? Porque esses alimentos são caros. E alimentos frescos são mais caros ainda. Então, existe toda essa análise, toda essa demanda que existe por trás. E que se eles não trabalham com produtos frescos, eles perdem muita qualidade, enfim, né? Corre até risco de intoxicação alimentar e toda essa questão envolvida. Em relação ao preço de venda, a empresa em análise, ela tinha ficha técnica. Ela até fazia aquele controle. Então, por exemplo, aqui, como eu trouxe essa informação para você. O que vem aqui? O arroz, o salmão, e eu não sei o nome desse negócio que vem aqui em bota, esse negócio preto. Isso tudo era o que baseava o custo, só que estava defasado. Então, um dos aspectos que nós trabalhamos é trabalhar essa análise com reajuste de preço, tá? Então, a empresa de análise tinha a ficha técnica das gramas e dos custos de cada alimento que estava com valor defasado. Então, nós tivemos que ajustar. Realizamos a análise do preço e verificamos que o preço pago nos produtos envolvidos na elaboração e reformulamos o preço. Então, todos os preços foram reformulados e colocados novos valores, com uma margem um pouquinho mais. Então, se subir o valor, a gente pode reajustar dessa forma, ok? Então, buscar... E um dos grandes problemas que a gente tinha ali nessa empresa é o seguinte: fornecedores. Isso é um dos aspectos que você sempre vai analisar para as empresas, tá? O que ocorre?
Muitos empresários, eles trabalham com fornecedores, às vezes, ruins, mais caros, e muitas vezes eles não se disponibilizam a buscar outras alternativas. Por que é tão importante essas alternativas? Para garantir que você consiga trabalhar com preço mais competitivo. Então, eles falam assim, porque só tem esses aqui e tal. Eu falei, gente, vocês precisam buscar fornecedores, talvez, que consiga trabalhar com preço mais competitivo. E aqui entra a questão do capital de giro. Por quê? O capital de giro, ele dá viabilidade para a empresa poder comprar as coisas à vista, né? E reduzir o custo que ela tem. Então, isso é fundamental, porque garante que essa empresa ela vai ter um preço mais competitivo. Ou, no caso, uma margem de lucro maior. Menos custo, maior margem de lucro. Faz sentido? Então, assim, é muito importante identificar essa questão relacionada com o fornecedor. E eu indiquei isso para eles, inclusive, para buscar esses fornecedores mais competitivos, ok? Que pudessem trazer melhorias para a empresa. Na parte tributária. O que você pode analisar? Essa empresa aqui, em específico, a gente estava trabalhando com uma empresa do Simples Nacional. Tudo bem, né? Uma empresa do Simples Nacional, ela estava ainda na isenção do ICMS. Aqui no Paraná, a gente tem a isenção até 360 mil de ICMS. Então, essa questão da tributação é uma coisa muito importante que a gente precisa trabalhar, inclusive, no custo, lá, quando a gente está trabalhando a questão do produto, tá? Nessa planilha que eu trouxe para vocês, ela vai estar como um custo fixo, mas, via de regra, eu fiz para simplificar o processo para vocês, tá, gente? Mas, via de regra, é importante a gente trabalhar alocando, né, a tributação no custo da mercadoria para que o empresário consiga identificar que ele precisa analisar aquilo. Vamos supor, eu vou colocar o preço do produto. 6%, no caso deles, ele estava dando 5%. 5% é tributo que tem que ser pago. Para a pessoa se acostumar com aquela ideia de que a tributação está embutida no preço do produto que ela está vendendo, ok? Então, assim foram ajustadas as questões da bebida, que eram produtos monofásicos. Então, o que você vai analisar? Dentro desses restaurantes, eles vão vender produtos que são monofásicos de PIS e COFINS. Então, são monofásicos e já pagaram na indústria. Então, isso foi um ponto também que a gente ajustou desses produtos que eram vendidos, porque não estavam sendo colocados como monofásicos. Então, assim, o que você vai colocar? Vai ter que vender um refrigerante com um código correto. Então, vai ter que ser colocado no sistema e estava incorreto. Então, isso é um ponto muito importante para você analisar, porque reduz significativamente a parte da tributação. Com todas as informações ajustáveis, foi verificado que em relação ao controle, o preço, a tributação, mas a empresa ainda continuava no prejuízo. Então, o que aconteceu aqui? Nós ajustamos todas as informações, ajustamos os preços, ajustamos, né, a questão que estava defasada em relação ao custo que ele tinha na ficha técnica, na relação do controle, tudo. A parte da tributação com esses produtos monofásicos também, alguns tinham uma instituição tributária, mas como ele estava na isenção ainda do ICMS, isso não teve muito impacto, e a empresa ainda continuava no prejuízo. Por que a empresa ainda continuava no prejuízo, gente? Porque, olha só, isso é uma coisa muito comum que você vai pegar em muitas empresas. A empresa que continua no prejuízo, muitas vezes ela continua no prejuízo, mesmo você ajustando o preço, mesmo você ajustando questões relacionadas com a tributação, enfim, reduzindo o custo tributário, ajustando a parte do custo, né, reduzindo o custo, e mesmo assim ela continua no prejuízo, é porque ainda ela não conseguiu bancar, né, fazer, lógico, depois de passar um ano, né, que a média que a empresa tem para se pôr no mercado, mas ela precisa fazer um plano de marketing, ela precisa divulgar. Lembra que eu falei para vocês sobre a questão voltada para ser um sushi da cor roxa, né, um restaurante japonês da cor roxa? Então, essa que é a questão. Ela precisava investir muito mais em marketing do que se fosse um restaurante japonês da cor preta e vermelha. Então, ela precisava ter feito um plano de divulgação que estava sendo feito, assim, muito superficial. Por exemplo, tinha o Instagram, mas o Instagram era feito um controle lá para uma empresa de marketing, que eles nem sabiam qual o resultado que estava trazendo aquilo, não tinham uma estrutura planificada para fazer uma boa divulgação. Aí eu sugeri algumas informações, como, por exemplo, busquem influencers, né, blogueiros para vir aqui, para divulgar, envia para as pessoas, né, para pessoas que vão fazer o story falando, eu comprei lá, ou eles me mandaram, esse restaurante é ótimo.
façam ações para se tornar conhecido. Porque outro problema que tinha dessa empresa, que ela tinha sobra de alimento diário. Então, eu sugeri para eles, envie esses alimentos que sobram para pessoas que vão divulgar a empresa, eventualmente. Pensem numa estratégia. Eu trabalhei algumas com eles, só que existiam, né, aquela coisa. Às vezes a pessoa fica ali naquela inércia e não consegue muito ouvir o que eu tô falando. Porque aqui a gente tem problemas entre sócios. E a gente já vai abordar um pouquinho mais sobre isso. Mas olha só, mesmo diante de tudo isso que eu tô falando para vocês, o que aconteceu? Olha só, mesmo todos esses problemas, os sócios envolvidos, eles não entendiam de negócio. Então, qual que é o grande problema? Aqui a gente tem no Brasil, né? Como eu falei para vocês, a gente tem lá 20 milhões de empresas. Qual que é o grande problema que a gente tem? Pessoas que estão empreendendo, mas eles não entendem de negócios. Eles não entendiam. Por exemplo, esses aqui, nenhum deles entendia sobre a empresa, nem entendia sobre o ramo. Por que eles fizeram? Eles investiram dinheiro para ter mais dinheiro de volta. Ah, nós vamos fazer um investimento. Mas sem dominar o que é uma empresa. E aí você tinha uma pessoa que controlava as compras e vendas, que não sabia, por exemplo, nem mexer no sistema, nem mexer numa planilha. Então eu tive que começar o processo todo do zero. Mas o que eu falo para vocês? Foque no valor que você tem para receber. Trabalhem ali determinado tempo, cobra bem por isso, e a hora que você identificar que não tem mais viabilidade, você não continua mais nesse processo. Mas olha só, e o que aconteceu? Ó, mesmo diante de todos esses problemas, os sócios envolvidos não entendiam dos negócios. E mesmo a empresa apresentando contínuos prejuízos, eles tinham a ideia de transformar a empresa em franquia. E aí, gente, olha só, é isso que eu sempre falo. No mundo, existem muitas pessoas que elas viajam na maionese. Essa é a palavra mais importante para se falar, viagem na maionese. Por quê? Porque uma ideia de franquia é uma empresa que tem um lucro, que são escaláveis, que são replicáveis. E essa empresa não conseguia nem se manter para ter o próprio lucro. Ainda os sócios continuavam colocando dinheiro, sendo feito empréstimos e assim por diante. Mas o que eles queriam? Abrir uma franquia. Sabe? Então, assim, e eu falei isso pra eles, tipo, quase que eu falei assim, tipo, acorda pra vida, né? Porque como é que vocês vão pensar na franquia se nem vocês conseguiram dominar o negócio, sabe? Então, assim, é as pessoas que não conseguem ter visão mesmo, e que eu digo, acima de tudo, a pessoa não busca se profissionalizar naquilo que tá fazendo. Ela acha que ela vai pegar o dinheiro e vai colocar aqui e o negócio vai fluir, sendo que demanda muito mais além disso, tá? Então, é bem comum você encontrar empresários que não entendem o mínimo e que querem ter uma empresa de sucesso. Então, isso vai ser comum de você encontrar. Dificuldades. Então, o que aconteceu nessa empresa? Eu tive bastante dificuldade em lidar com quem era responsável pelas compras, como eu falei para vocês, pelo pagamento, pela gestão, por não entender nada e mesmo assim querer ser resistente a entender sobre a empresa. Porque às vezes a pessoa ela acha que é coisa, não sei, da cabeça dela, né? Que ela vai conseguir fazer se ela não dominar a empresa. Isso não vai acontecer, né? Quem insistia na consultoria era outro sócio que, inclusive, ele pagava pela consultoria. Aqui é o caso de pessoas que pensaram que iriam investir em uma empresa ao invés de deixar dinheiro parado para lucrar mais. Inclusive, quando a gente começou, o que eles falaram assim? Ah, porque nós pensamos em investir numa empresa porque é onde vai trazer mais retorno que, por exemplo, eu investir na bolsa, eu investir em outros segmentos. Porém, né, amores, para você investir numa empresa, tem que entender do nicho de atuação que você está entrando. Coisa que nenhum deles faziam nem buscaram se especializar. Ou seja, jogaram dinheiro fora. Quanto cobrar? Então, olha só, nessa análise, eu fui por hora, na verdade, eu cobrei, mas no total, fechando os serviços, que foram 4 meses que eu atuei, fechou em R$2.000. Tá? Vamos para a planilha. Primeiro, antes de eu continuar sobre essas questões, eu vou mostrar para vocês como que vocês vão utilizá-la. Aqui nós trouxemos uma análise básica de como que tem que ser feito. Por quê, gente? Olha só, como eu falei para vocês, o que ocorre em restaurante? Restaurante a gente tem um nicho bem complexo, porque envolve receitas específicas. Como eu trabalhei lá, eu sei como que isso funciona na prática. Então, por exemplo, quando é feita uma receita de sushi, de determinadas vendas lá que é feito, que eu nem sei falar os nomes aqui, Futomaki, Rostomaki, Uramaki, que é o que ele colocou aqui, você precisa ter determinados produtos em específicos. Então, a gente colocou aqui, ó, 10 rolos de Futomaki, 8 rolos de Rostomaki, 5 rolos de Uramaki, que é o que vai fazer uma receita, ok? Bruna, tem como fazer outras receitas? Tem como colocar outras? Tem, só que daí você vai ter que trabalhar por pratos específicos, tá?
Então, aqui a gente colocou uma projeção trabalhando para essa porção. Então, vamos supor, se esse restaurante faz lá, por prato, é possível você colocar aqui quais pratos que ele vai vender e qual que vai ser o custo, tá? Então, você vai colocar aqui, identificar o produto, aqui o prato, você vem que muda o nome, para você colocar aqui quais os produtos que estarão inseridos, tá? Qual que é a grande questão para a gente trabalhar aqui? Então, o que nós vamos ter aqui na planilha a princípio? Eu vou mostrar aqui, ó, nós temos o custo total para a receita de 23 sushi, que é a média. Essa média aqui, inclusive, para quem estava me perguntando que site que eu pesquiso, isso daqui é um dado que você encontra na internet, que a média que o pessoal come é de 23 sushis. A pessoa, né? Então, a pessoa vai para consumir, ela come em média 23 sushi. Qual que é a quantidade de sushi produzido? Então, 23, como a gente comentou, que é a média que as pessoas comem, e o custo dele é R$ 33,61. Dividido por 23, o que nós vamos chegar? O custo por sushi de R$ 1,46 reais, né? R$ 1,46, ok? Só para vocês terem a noção do custo, porque a gente vai ter uma análise que a gente vai fazer no contexto geral. Ok, aqui é o custo, mas o que eu quero mostrar para vocês? Aqui a gente colocou, eu tô fazendo aqui com vocês análise de uma receita, tá? Mas você pode colocar aqui 2 receitas para fazer essa análise. É só você vir aqui, tá? E colocar aqui, ó, combo de feriado. Daí você vai colocar esses produtos aqui, só escrever aqui, combo de feriado. E aqui vai puxar as informações, ok? Então, caso seja necessário incluir, e aí você pode mudar as informações que estão aqui embaixo. Você vem aqui e muda o nome, tá? Beleza. Eu só coloquei aqui o título para você entender. Mas o que a gente tem que olhar agora? Então, aqui eu mostrei para vocês qual seria o custo unitário e o custo total. Mas da onde vieram essas informações? Então, a gente falou o quê? Primeiro, que 23 unidades é a média que a pessoa consome. Quando a pessoa vai abrir um restaurante, é muito importante ter esses dados, para ela ter uma noção de quanto que ela vai produzir, fazer uma média por consumo. Inclusive, foi uma coisa que eu falei lá no restaurante quando eu fiz uma análise. Tem que ser feita uma média de consumo por cliente, porque tinha produto que sobrava muitas vezes. Então, tem que ser feita essa média para você controlar a produção. Faz sentido? E olha só, aqui o custo por unidade. Então, nós temos o custo por unidade, 1,46, e o custo total, que é o custo da receita, tá? Olha só, produção. Então, a gente mostrou aqui porções, custo por unidade e custo total, ok? Isso é o que vocês precisam ter de ideia. Agora, da onde que veio essas informações? Aqui, a gente colocou o quilo, né? A quantidade, o valor unitário, o valor total e a quantidade de porções. Mas essas informações aqui, elas são puxadas aqui dessas outras abas. Aqui nós vamos ter as compras, tá? Isso daqui foi dados também que nós tiramos diretamente das informações específicas de cada produto. Como, por exemplo, a questão aqui do cane cama, que é 250 gramas que vem, não sei se é por produto, enfim, a quantidade. O valor unitário é R$ 42,50 e o valor total utilizado para fazer aquele prato vai ser de R$ 10,60. E aí segue o mesmo específico, ó, por quilo, o valor unitário e o valor total que vai ser para aquele determinado prato, tá? O quilo, né? O arroz japonês, R$19,95. Qual que vai ser o total utilizado para aquele prato? Então, a gente fez uma média lá para fazer aquelas 23 unidades, tá? Então, veja, gente, que a gente está falando aqui sobre algo mais específico, não é algo basicão. Então, eu trago para você todo esse aprofundamento de conhecimento para vocês terem uma ideia de como você vai utilizar isso na prática, ok? Então, nós temos aqui, ó, shoyu, por exemplo, aqui também que é utilizado para fazer essa receita em específica, tá? Então, aqui nós temos as compras dos ingredientes que estão aqui, ó. Tá vendo? Arroz japonês, salmão, folha, creme X, pepino, manga, ok? Então, aqui estão os produtos que estão discriminados aqui na compra. Então, vamos supor, eu quero fazer para outra planilha, né? Eu quero fazer outro. Aí você pode colocar, sei lá, arroz, feijão, carne, dá para fazer nesse segmento. Só que daí você tem que entender, pesquisar o valor unitário e a quantidade para identificar a porção que vai em cada prato. Custos fixos. Agora vamos para os custos fixos. Lembrando que a gente vai trabalhar sempre o quê? Custo fixo e custo variável. Então, o que nós colocamos aqui? Prolabore, 7.000. Tributos. Aqui a gente vai pensar, sei lá, os 5, R$2.000.
aluguel, água, energia elétrica, internet, 400, produtos de higiene e limpeza, produtos de manutenção. Aqui também você pode alterar todas essas informações, tá, gente? Lembrando que pode ser alteradas essas informações todas aqui, conforme a realidade da empresa. Faz sentido? Então, pode ser totalmente alterado. Então, essas informações aqui, ó, então nós temos as informações da produção, as informações dos compras, as compras que jogaram aqui para a gente identificar o custo unitário por sushi. E aí, então, a gente chega aqui na parte do resumo. Demonstrativo gerencial. Aqui, gente, olha só, um ouro para vocês verem na prática como que vocês podem analisar. Venda, valor de venda praticado. Então, vamos supor que esse restaurante ele tinha um custo de 1,46, mas ele vendia um valor de 2,20 do sushi, tá? Nesse caso em específico. Qual que é o valor de referência? Esse daqui é o valor praticado no mercado. Vamos supor que o mercado ele trabalhava com 2,25, tá? E aí a gente tem o quê? Uma margem de contribuição de 74%. O que é a margem de contribuição? Porque a gente só está tirando o custo aqui. Então, a gente pegou 2,20 menos 1,46 de custos. Então, a gente tem a margem de contribuição. Faz sentido, gente? Deixa eu ver aqui o que o pessoal fala. Sandro, sim. Estou em transição do CLT para entender na contabilidade. Mesmo com muito medo, mas vou. É isso aí, Sandro. Vamos junto comigo que está aqui a tua oportunidade de começar. Olha só. Então, aqui a gente tem a margem de contribuição. Então, vamos olhar aqui, na média, quanto que essa empresa ela tem que faturar para ela chegar num lucro, determinado lucro. Então, nós fizemos uma análise básica aqui. Exemplo, a empresa tem que faturar 70 mil, então se ela faturar 70 mil, lembra que a gente colocou o consumo estimado aqui de alimentos de sushi, que era 23 por pessoa? Então, a gente vai ter o consumo estimado de 23, o faturamento por cliente vai ser quanto? De 50 e 60 por cliente. Isso, né, gente, sem contar a parte da bebida e toda essa questão. A gente vai colocar só a comida aqui. Número de clientes necessários por mês, 1.383. Média de dia. Então, quantos clientes por dia que tem que entrar no restaurante? 46 clientes. Qual que é a quantidade mês, né, que tem que dar de clientes? 31.818 pessoas entrando no restaurante para consumir. Então, aqui você consegue ter uma visão clara de quanto que tem que faturar. E isso, olha só, gente, calculando aqui, ó, o valor total da venda, 70 mil. Se a gente tem o custo variável de 66%, aqui tá alto, tá, gente? Inclusive, o custo variável. Acontece bastante do custo variável ser alto aqui, porque, como eu falei para vocês, a gente está trabalhando com um produto que tem que ser consumido fresco, que é um produto caro, que é, por exemplo, salmão, outros produtos envolvidos, tá? Então, pode ser que o preço aqui teria que ser aumentado. Então, vamos colocar aqui que a gente colocou dois. Primeiro, vamos analisar. Espera aí que a gente já vai, volta aqui. Vou enganar. Então, vamos colocar nesse sentido aqui, ó. O preço de venda que é abaixo, tá? O preço de venda abaixo do que era vendido pela referência, pelos concorrentes. Um restaurante lá que você foi prestar consultoria, ele estava querendo vender menos, tá? Então, nós vamos vender a 2,20. Vamos supor que se ele faturou colocou esses 2,20, ele tem que vender de 70 mil por mês, né? Então, vai ter que alcançar o faturamento de 70 mil, com custo variável de 46 mil, né? Que o custo do produto, lembra que é 1,46? Da onde que vem isso daqui, ó? Lembra que tá aqui na frente, ó? Custo por sushi produzido, R$1,46. R$1,46. Margem de contribuição, a gente tem 0,74, ou seja, 33,58%, que é o mesmo que está aqui, ó. Lembra que a gente colocou aqui, ó, 2,20 preço de venda, custo por sushi 1,46, margem, né, a margem de contribuição 33%, que dá 74 centavos. E aí nós temos os custos fixos. Lembra os custos fixos que estão aqui, ó? Custos fixos, qual que é o percentual em relação à receita? Lembra que eu sempre falo, lembra não, né, para quem está me acompanhando aqui faz pouco tempo, o custo fixo ele tem que ser em relação ao faturamento. Então, como que é o cálculo do custo aqui fixo? É dos 12.875, que são todos os custos, dividido pelo preço, pelo valor de venda. E a gente vai chegar nesse valor aqui, 18%, tá? Qual que é o lucro líquido que a gente alcançou? 10.630, com lucro líquido de 15, quase, né, 15,5%. Faz sentido, gente? Olha só, uma margem relativamente baixa. Por quê? Porque a gente tem que ter uma margem
de lucro ali, eu gosto de trabalhar bastante com o cliente aqui, com uma média aqui de 15% a 20%, tá? Mas muitas vezes, dependendo do segmento, não é um segmento fácil de você conseguir obter a maior margem. Então, vamos supor, vamos mudar a análise de mercado aqui, ó. Vamos colocar aqui que o preço na venda é 2,25. Então, se a gente colocar esse valor praticado de 2,25, vendendo o mesmo valor, né, 70 mil, 23 por pessoa, o faturamento de cada cliente vai ser 51,75 e você tem a quantidade no médio de 31.111, que vai ser o total de clientes que vão ali com o número de clientes no mês, né, que é no ano 53, quantidade de sushi no mês 31.111, tá? E a média de clientes no dia 45. Aí, ó, colocando como o preço de referência do mercado, tá? Vamos supor que a gente coloca o preço de venda de referência do mercado, nós vamos chegar aqui a uma margem de lucro de 16%, tá? Vai dar 11.664, ou seja, ainda não é uma margem altíssima, não é uma margem razoável, mas, gente, olha só, vocês percebem o tamanho do gerenciamento e do controle que tem que ser feito para ele chegar nisso daqui? Então, você imagina uma empresa que abriu esperando que aconteça um milagre, sem entender nada, sem entender lá a parte do custo, sem entender toda a parte do investimento. Isso que aqui a gente não está olhando ainda o retorno do investimento. Porque se você for analisar isso dessa forma, o que tem que ser feito? Analisar o investimento inicial que a empresa fez lá, vamos supor 500 mil, e analisar em quantos anos que a empresa vai ter dinheiro de volta, porque isso é o que faz uma franquia. Uma franquia fala que você vai investir em mim, né? No caso, você vai investir nessa empresa, e em 2 anos você tem o retorno do dinheiro de volta. E nessa empresa, inclusive, a gente estava fechando com o quê? Prejuízo fazia 2 anos. Então, são esses pontos que você começa a pegar aqui que eu estou te falando e você vai aplicando na prática. Não te faz sentido? Então, o Eduardo falou, tinha pensado numa margem de 25% a 30%. Eu também gosto de trabalhar com essa margem. Porém, Eduardo, é um segmento que você tem muita competitividade e os custos dos produtos são muito caros. Então, tem que buscar o quê? Trabalhar a redução de custo para aumentar a margem de lucro. Porque eu sei, gente, que tem muitas oportunidades e que eu estou aqui falando para vocês que eu estou mostrando casos reais, práticos, quanto que eu cobrei, quanto que você consegue cobrar, e com essa planilha que eu te dei, que você consegue cobrar 1.500 só com a planilha, só fazendo a parte da precificação. Então, assim, eu quero te dar todo esse caminho para você acreditar em você, apoiar o seu sonho, mostrar para você que você pode sim sair da onde você está. E errar e falhar é um processo, só que a gente pode fazer o quê? Errar menos, falhar menos, ter menos dificuldade. Nos vemos em breve. Beijo!